A comunidade de Vila Fé e Água vivia em um estado de simbiose com seus dois mestres, Deus e o rio. A fé ditava os dias, com as rezas marcando a passagem do sol, e o rio ditava a vida, com a cheia e a vazante governando a fartura e a fome. Helena, nascida e criada nesse universo de devoção e correnteza, era a personificação da vila. Seus joelhos eram calejados de tanto se ajoelhar no chão de madeira da capela, e suas mãos, apesar de jovens, eram hábeis em limpar peixes e remendar redes. Aos 19 anos, sua vida se resumia a cuidar de sua avó, Sinhá, a matriarca da vila, que agora se extinguia lentamente em uma rede, consumida por uma doença que os médicos da cidade próxima não souberam nomear, apenas descrever. Um definhamento, uma secura de vida que enrugava a pele e turvava os olhos. A cada dia, Helena via a mulher que a ensinara a rezar se transformar em uma casca, um fantasma respirando o ar pesado e úmido da Amazônia. A fé de Helena, antes um porto seguro, tornara-se um grito desesperado no silêncio. Ela jejuava, fazia promessas, acendia velas até seus dedos se queimarem na cera quente, mas o único milagre que testemunhava era o da vida se esvaindo de forma implacável. Em uma noite de desespero absoluto, sob uma lua que parecia um osso polido no céu, ela fez o que as velhas diziam ser perigoso, levou sua prece ao rio. De pé na beira da água escura, ela não pediu a nenhum espírito ou entidade pagã. Ela clamou a Deus, aos seus santos, oferecendo sua própria juventude, sua própria felicidade, em troca da vida de sua avó. Ela chorou até seus olhos arderem, e suas lágrimas caíram na água, uma oferta salgada ao grande rio. Foi então que, nos dias que se seguiram, ele chegou, não em uma canoa barulhenta, mas caminhando pela única trilha que ligava a vila ao mundo, como se tivesse brotado da própria terra. Apresentou-se como Dr. Ricardo, um pesquisador botânico que se perdera da sua expedição. Era um homem de fala mansa, sorriso gentil e olhos de uma profundidade calma. E quando soube da doença de Sinhá, ele não ofereceu pêsames, mas esperança, dizendo que em suas viagens pela floresta, aprendera com tribos reclusas sobre curas que a ciência do homem branco desconhecia. Para a desesperada Helena, ele não era um homem. Era a resposta encarnada de sua prece. O debate sobre fé e sacrifício é tão antigo quanto a humanidade. Antes de Helena aceitar a ajuda deste estranho e selar seu destino, me diga nos comentários: qual o limite de um sacrifício? O que você estaria disposto a arriscar para salvar quem você mais ama? O tratamento de Ricardo era uma dança de ciência e misticismo. Ele passava horas na mata, retornando com raízes de nomes estranhos e folhas que, segundo ele, precisavam ser colhidas apenas sob a luz do sereno. Ele preparava infusões e emplastros, e o processo de aplicação era um ritual em si, sempre realizado com a participação de Helena. Ele pedia que ela segurasse as mãos da avó, que cantasse as rezas que ela lhe ensinara, dizendo que a fé da neta era um catalisador para a cura da planta. Helena, imersa em gratidão, obedecia cegamente. Cada toque de Ricardo, cada palavra de encorajamento, tecia um laço entre eles, uma intimidade forjada no quarto escuro da doente. E o milagre começou a acontecer. Em uma semana, Sinhá, que mal conseguia engolir água, pediu um prato de pirão. Em 2, a cor voltou ao seu rosto, e a névoa em seus olhos começou a se dissipar. Em 1 mês, ela estava sentada na rede, contando histórias com sua voz, antes um sussurro, agora firme. A Vila de Fé e Água estava em êxtase. O Dr. Ricardo era tratado como um santo, um anjo enviado pela providência. E Helena, antes a menina enlutada, agora era a prova viva do poder da fé. Seu amor por Ricardo floresceu junto com a saúde da avó. Um amor puro, reverente. A gratidão transformada em uma paixão que a consumia. Ela via nele a bondade, a sabedoria, a resposta para a prece que fizera ao rio. Mas enquanto uma vida reacendia, outra começou a piscar. O primeiro a cair foi Josias, o pescador mais forte da vila, um homem que se gabava de nunca ter adoecido. Ele foi encontrado em sua canoa, fraco demais para remar, queixando-se de uma secura, um cansaço que lhe roubava as forças. Os sintomas eram idênticos aos de Sinhá.
A curandeira local benzeu, falou em mal olhado, inveja pela graça alcançada por Helena. Ninguém fez a conexão. Ricardo, com sua calma tranquilizadora, examinou Josias e deu um diagnóstico de desidratação severa, recomendando ervas e descanso. Ele explicou a Helena que, em comunidades pequenas, as doenças podem parecer se espelhar por sugestão e medo. Helena acreditou. Ela queria acreditar. O milagre de sua avó era tão brilhante que ofuscava qualquer sombra de dúvida. À medida que Sinhá se fortalecia, a ponto de voltar a caminhar pela vila apoiada no braço de Helena, a sombra da doença se alastrava. Depois de Josias, foi a vez de Marta, a mulher do líder comunitário, e depois de 2 irmãos adolescentes que trabalhavam nos roçados. A mesma secura, o mesmo definhamento, a mesma perda de brilho nos olhos. Vila Fé e Água, antes unida na devoção, começou a se fragmentar em medo e suspeita. As rezas na capela se tornaram mais altas, mais frenéticas, mas agora eram para pedir proteção, não mais para agradecer. O milagre de Helena começava a parecer uma anomalia assustadora no meio de uma praga crescente. Helena, no entanto, vivia em uma bolha de felicidade e negação. O amor que sentia por Ricardo era um escudo que a protegia da realidade. Ela o defendia com a ferocidade de uma leoa, repreendendo os sussurros, acusando os vizinhos de ingratidão e falta de fé. Como podiam duvidar do homem que salvara sua avó? Como podiam ser tão mesquinhos a ponto de acreditar a doença alheia ao seu milagre? Ricardo, por sua vez, era a imagem da compaixão. Ele se desdobrava para cuidar dos novos doentes, oferecendo seus chás e seus conhecimentos. Mas, estranhamente, com eles, seus remédios não surtiam efeito. Ele explicava, com uma tristeza convincente, que a doença parecia ter se tornado mais forte, que talvez a fé daquelas pessoas não fosse tão pura quanto a de Helena. E ela, querendo desesperadamente preservar a santidade de seu amor e de seu milagre, aceitava a explicação. A primeira fissura em seu escudo de negação apareceu de forma sutil. Certa noite, ao levar um prato de comida para Ricardo, que passava longas horas em uma cabana afastada onde preparava seus remédios, ela o encontrou concentrado sobre seus cadernos. Ele não a ouviu chegar. Ela viu que ele não escrevia nomes de plantas, mas de pessoas. Uma lista de todos os moradores da vila com anotações ao lado. Forte, jovem, fé vacilante. Ao lado do nome de Josias, estava escrito primeira transferência concluída. Ao lado do de sua avó, receptora estável. Antes que pudesse entender o que lia, Ricardo anotou. Ele não pareceu surpreso, apenas fechou o caderno com calma e lhe deu o sorriso gentil de sempre, explicando que era seu método de entender a ecologia da saúde da comunidade. A explicação era absurda, mas o poder que ele tinha sobre ela era tão grande que Helena se forçou a engolir a dúvida, como se engole um remédio amargo. O ponto de ruptura foi uma criança. A pequena Sofia, de 7 anos, a filha de Marta, a segunda a adoecer. A menina, antes a mais vibrante da vila, começou a apresentar a mesma secura, a mesma apatia. Para a comunidade, aquilo foi o limite. Uma doença que atingia os fortes era uma fatalidade. Uma que atingia uma criança era uma maldição. O medo se transformou em raiva, e a raiva precisava de um alvo. Os olhares se voltaram para a única casa onde a saúde florescia em meio à podridão, a casa de Sinhá e Helena. Os sussurros se tornaram acusações. Bruxaria, pacto. A menina que rezou no rio e trouxe para casa um homem estranho. Helena, confrontada com o ódio de pessoas que conhecia desde o berço, sentiu seu mundo desmoronar. A dúvida, antes uma semente, germinou em pânico. Ela precisava entender. Ela confrontou Ricardo, não com acusações, mas com as lágrimas de uma devota cuja fé fora abalada. Ela implorou por uma explicação, por um milagre para a pequena Sofia. Pela primeira vez, o sorriso de Ricardo vacilou. Seus olhos, antes calmos, tornaram-se frios, possessivos. Ele segurou seu rosto com uma força que a assustou e disse que o milagre já fora feito para a avó dela, como ela pedira, que o que acontecia aos outros não era de sua conta. Ele a lembrou da prece no rio, da sua promessa de sacrificar tudo. Ele torceu a fé dela, transformando-a em uma corrente de culpa. Você me chamou, Helena. Ele sussurrou,
sua voz não mais gentil, mas sibilante. E eu vim. Você fez uma promessa, e eu cumpri. O resto é apenas o preço. Um preço que eles pagam por você. Naquela noite aterrorizada e confusa, ela fez o que deveria ter feito há muito tempo. Ela seguiu Ricardo. Ele não foi para a floresta, mas para a beira do rio, para o mesmo lugar onde ela fizera sua prece. Ele se sentou em uma pedra e ficou olhando para a água escura sob a lua. Helena, escondida na vegetação, observou. Ricardo não fez nada de estranho. Ele apenas ficou ali, imóvel. Então, Helena olhou para o reflexo dele na água, e seu coração parou. A superfície do rio não refletia a imagem do homem. Refletia a silhueta de uma criatura grande e pálida, algo como um golfinho, que se contorcia lentamente na água escura, olhando para cima, diretamente para ela. A revelação foi uma fratura na alma de Helena. Não houve grito, apenas um silêncio interior, o som de seu universo se partindo em 1000 pedaços. Cada gesto de bondade de Ricardo, cada palavra de conforto, cada toque, tudo se reconfigurou em sua mente como os movimentos de um predador. O santo era um monstro, o milagre, uma praga, e ela, a devota, fora a porta de entrada. Ela entendeu o caderno, a lista de nomes. Ele não era um médico, era um agiota de vida, um parasita que se alimentava da vitalidade de um para nutrir o outro, e talvez a si mesmo. Sua avó não estava curada. Estava sendo mantida viva com a energia roubada de seus amigos e vizinhos. A prece de Helena não fora respondida por Deus, mas por algo muito mais antigo e faminto, algo que ouvia o desespero nas margens do rio e o via como um convite para o jantar. Seu amor se transformou em nojo, sua fé em horror. Ela era cúmplice. A pastora que, sem saber, levou seu rebanho ao matadouro. Voltou para casa como uma autômata. Olhou para a avó, que dormia um sono tranquilo e saudável, e sentiu vontade de vomitar. A vida que via nela era uma mentira, uma vida roubada. Ela era a prova viva do pecado de Helena. A moralidade da situação era um labirinto sem saída. O que ela poderia fazer? Contar a verdade à vila? Eles a matariam, junto com sua avó. Confrontar Ricardo? Ele era uma entidade de poder incalculável, e ela, sua porta de entrada, estava ligada a ele por sua própria promessa. Ficar em silêncio e assistir o resto de sua comunidade murchar e morrer para manter viva a mentira em sua casa. O dilema de Helena é o coração desta tragédia. Não há monstros para caçar, apenas as consequências de uma escolha feita com o coração mais puro. Se você se sente atraído por histórias que exploram os cantos mais escuros da moralidade e do folclore, onde não há heróis, apenas sobreviventes, este é o seu lugar. Inscreva-se em nosso canal, pois a jornada de Helena está longe de terminar, e as escolhas que ela fará serão mais aterrorizantes do que qualquer monstro. O clímax chegou não com um trovão, mas com o som de tochas crepitando e vozes raivosas. A pequena Sofia havia piorado, e a paciência da vila acabou. Liderados por Josias, o pescador, agora uma sombra esquelética de si mesmo, e pelo marido de Marta, eles marcharam em direção à casa de Helena. Não eram mais seus vizinhos. Eram uma turba, seus rostos iluminados pelo fogo, transformados em máscaras de ódio. Eles não gritavam o nome de Ricardo. Gritavam o de Helena. Bruxa! Entregou a gente pro capeta do rio. Ricardo apareceu ao lado dela na porta, não com medo, mas com uma calma predatória. Ele lhe ofereceu a única saída: fugir. Ele disse que poderia levá-la junto com Sinhá, para longe dali, para um lugar onde ninguém as encontraria, onde poderiam viver em paz. Uma nova vida, só os três. Mas Helena sabia o que aquilo significava. Abandonar a vila ao seu destino, deixar que ele os consumisse até o fim, seria a aceitação final de seu pacto, a confirmação de seu papel como sua cúmplice. E naquele momento, olhando para os rostos de pessoas que amara, ela tomou sua decisão. Ela não lutaria contra a turba, nem fugiria com o monstro. Ela o confrontaria. Ela se virou para Ricardo, ignorando os gritos lá fora. Não havia mais amor em seus olhos, apenas uma clareza fria e terrível. Ela não gritou. Ela usou a única arma que lhe restava, a fé que ele havia pervertido. Ela começou a rezar.
Não a prece desesperada que fizera no rio, mas o credo, as palavras que definem seu Deus, sua fé. Cada palavra uma rejeição ao ser que estava ao seu lado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Sua voz era firme, um ato de guerra espiritual. Ricardo, o boto, recuou como se tivesse sido golpeado. O sorriso desapareceu e seu rosto se contorceu em fúria. Pare, ele ordenou, sua voz perdendo a melodia humana, tornando-se um rosnado gutural. Mas Helena continuou, seus olhos fixos nos dele, cada palavra uma barreira, desfazendo a promessa, quebrando o elo. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, foi quando Sinhá, despertada pela comoção, apareceu na sala. Vendo a turba, o ódio e o rosto transformado de Ricardo, a velha, com uma lucidez que a doença lhe roubara por meses, entendeu tudo. Ela olhou para a neta, um olhar de amor e perdão, e depois para o monstro. E então, ela fez o sacrifício final. Ela caminhou até o fogão a lenha, pegou um tição em brasa e antes que alguém pudesse reagir, pressionou-o contra o próprio peito. O cheiro de carne queimada encheu a sala. O grito de Sinhá foi o último som que emitiu antes de cair, morta. A morte de Sinhá foi a quebra do contrato. O receptáculo do milagre fora destruído. O elo se partiu. Ricardo, o boto, soltou um grito de fúria e frustração, um som que fez as paredes de madeira tremerem. A turba, vendo a morte de Sinhá e o som bestial do doutor, recuou em terror. O rosto de Ricardo começou a se desfazer, a pele ondulando, perdendo a forma humana. Ele olhou para Helena uma última vez, não com ódio, mas com um vazio gelado, a expressão de um predador que perdeu sua refeição. E então, ele se virou e correu para fora da casa, não em direção à trilha, mas em direção ao rio, movendo-se com uma velocidade e uma fluidez que não eram naturais. A turba abriu caminho, e todos assistiram, paralisados, enquanto ele mergulhava na água escura sem fazer barulho, desaparecendo. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer grito. A doença que assolava a vila não desapareceu instantaneamente, mas parou de se espalhar. Com o tempo, os que estavam doentes, sem a força vital de Sinhá para sustentá-los e sem o parasita para drená-los, lentamente morreram. A vila de fé e água tornou-se uma vila de luto e de poucas almas. Helena não foi morta, mas foi submetida a um destino talvez pior. Ela se tornou uma pária, uma morta-viva. A mulher cujo milagre trouxe a ruína. Ela não falava com ninguém, e ninguém falava com ela. Passava seus dias cuidando do túmulo da avó, e as noites sentada na varanda, olhando para o rio. Ela não rezava mais. Sua fé havia sido consumida. E no lugar dela, havia apenas o conhecimento frio e terrível de que quando se reza no escuro, algo sempre responde. E quase sempre, não é um santo. A história de Helena é uma tragédia completa. Um lembrete de que as estradas para o inferno são, muitas vezes, pavimentadas com as melhores e mais puras intenções. O terror aqui não está no monstro, mas na escolha e em suas consequências eternas. Se você sobreviveu a esta jornada, explore nosso canal. Há muitos outros abismos para os quais olhar.